Saudação internauta, mais um vídeo aqui, rapidamente aqui mais um comentário sobre esse quadro, Variantes Textuais do Novo Testamento, que é exatamente o quadro onde apresento aqui as divergências criadas a partir do trabalho dos escribas, que são aquelas pessoas que escreveram o texto à mão, que era uma prática do mundo, o mundo escrevia de forma manuscrita até bem recentemente. Aí quando você teve a questão da imprensa de Gutenberg, principalmente aqui na parte do Ocidente, o mundo escrevia dessa forma, então isso gera bastante erros de escrita, Você omite palavras, você adiciona palavras que às vezes não era aquilo que você queria dizer, então letras também você adiciona, você subtrai trechos, frases, enfim, orações, você adiciona, você subtrai devido ao processo, o cansaço exaustivo, a iluminação precária, coisa do tipo, E aí já comentamos sobre Mateus capítulo 1, versículo 1, e aí estaremos comentando agora sobre Mateus capítulo 1, versículo 2, bem rápido mesmo aqui. O texto de Mateus capítulo 1, versículo 2 já é conhecido, Abraão gerou Isaac. Abraão é o sujeito que está a gerar, o verbo gerou, traduzido no nosso português, no pretérito, no pretérito perfeito, ele gerou. E aí ele gerou quem? A Isaac, que é o objeto desse verbo, o objeto direto dele, Beleza, feita essa observação, que é exatamente Isaac depois passa a ser o sujeito da frase, da oração. Então o Isaac que foi gerado, agora ele passa a gerar, isso demonstra exatamente uma hereditariedade, uma relação aí, os descendentes, os ascendentes, enfim, toda aquela parte. E aí nós temos esse texto aqui na NA, na Almeida atualizada, e aí nós temos na nova tradução da linguagem de hoje, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Perceba que em relação uma outra, uma tem uma tradução mais direta do original e outra, assim, palavra por palavra quase que, e a outra tem uma tradução mais adicionando elementos para que você tenha um sentido mais amplo, Em vez de dizer que Abraão gerou a Isaac, você diz que Abraão foi o pai de Isaac, porque é muito mais claro e fica mais claro aí na comunicação, Beleza, feita essa observação no português, nós temos aqui o texto grego, já comentei exaustivamente esse texto aqui no canal, Mateus capítulo 1, O texto em grego está escrito Abraham de Geneseton Isaac, Isaac de Geneseton Jacob, Jacob de Geneseton Iudan, Caetusa Delfus, Caetusa Delfus, Autu, ou seja, gerou a Judá e os irmãos deles, e os irmãos dele, que aqui, I, tus adelfus, autu, os irmãos dele, autu, no genitivo aqui, uma relação, mostrando exatamente uma relação entre Judá e os irmãos, claro, são irmãos, estabelece uma relação, os irmãos dele, de quem? Dele, de Judá. Beleza, em relação às variantes aqui, nós temos a primeira estrutura de variantes, essa variante Isaac, que é essa expressão Isaac, que alguém gerou Isaac, em português Isaac, no grego Isaac, com S, com som de S, não de Z, mas o som de Isaac, Isaac, e o acento no último alfa, então Isaac, E aí, na frase da frente, que a gente pode observar aqui embaixo, depois dessa Isaac, você tem Isaac de, exatamente. Aqui daria para ver uma questão de aula, essa parte aqui, quando você observa esse acento é o mesmo aqui, mas só que aqui ele está diferente, porque aqui você tem palavras na frente, aqui ele encerrou a frase, aqui ele colocou uma vírgula, alguma coisa aí, um ponto, ele coloca, dependendo se você encontrar um ponto, uma vírgula, ponto, enfim, ele vai exatamente indicar que essa frase terminou, ali, e ele vai começar outra coisa, então, por isso que o acento é diferente aqui, que em vez de um acento agudo, você tem um acento grave aqui na mesma palavra, É só porque é por causa o que tem depois dali, Então é isso. Aí você tem essa primeira estrutura de variante aqui, Isaac, Isaac de, aqui, Isaac, Isaac de, Isaac de. Assim como está no texto padrão da academia, o texto NA28, Beleza, tranquilo, como conhecemos. E aqui nós temos outra variante, Nós temos, aliás, uma variante, que compete com essa estrutura aí, que é aquilo que aparece em alguma das versões do texto sinaítico, o manuscrito sinaítico lá do quarto século, descoberto por Tischendorf,
o Aleph, né? Ele aparece exatamente aqui como Isaac, né? Não Isaac como está em cima, mas com apenas um alfa. Essa é a letra Aleph aqui, ó. Aleph são essas letrinhas aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Essas são as não, aqui. Aleph são essas aqui de baixo, tá? Isso aqui, ó. Aqui ela aparece somente com alfa, então seria na primeira Isaac e na segunda Isaac. Isaac, pronto. É uma questão fonética bem leve, né? A questão teológica aqui você não tem nada, então você tem essa divergência. Aqui em cima não dá muito para competir, porque aqui você tem, aliás, você tem o Vaticano, né? Que é outro manuscrito importante do quarto século. Você tem o texto bizantino, e aqui você tem o Ertkort Hort, que é um texto de 1881, né? E aqui embaixo apenas um manuscrito, né? E é por isso que as traduções, muitas vezes, aqui as que eu já consultei do texto eclético, o texto da academia, traz exatamente essa primeira opção, Isaac, né? Beleza, mas tudo tranquilo. Se alguém traduzir seguindo essa versão do manuscrito do Sinaiticus aí, tranquilo também. É isso, né? Isso é uma variante aí, mas claro, o apoio da variante de cima aqui com certeza é bem mais amplo, né? Beleza, então só para nível de conhecimento. Depois você tem a palavra Yuda, que é a palavra Judá, que aparece dessa forma no Sinaítico, naquele outro que estava compondo aqui a variante, né? No Sinaítico, no texto bizantino e também no texto de Westcott Hot, salvo engano, né? Dentre outros. E aquilo aparece assim, só que em um dos textos, um texto lá do 9º século, por ali assim, né? Já bem recente, um texto mais recente aparece, em vez de Yuda, né? Vai aparecer Yuda, né? Então a mudança aqui de casos, né? Uma questão sintática aqui mais. Então essa é a mudança que não afeta necessariamente, não é uma questão mais teológica, né? Então aqui as variantes são bem tranquilas, bem de boa aqui. E é isso, era um vídeo rápido mesmo para mostrar essas variantes aqui do capítulo 1, versículo 2. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você já conhecia alguma delas, que conhece alguma explicação, algum comentário um pouco mais robusto sobre essa questão aqui, né? Se quiser fazer algum comentário, alguma observação importante, alguma pergunta sobre o tema, fica à vontade aí, que qualquer coisa a gente vai estar respondendo ou interagindo aí, caso for uma interação. É isso, valeu, fui.